Começa agora mais um Espelho Urbano. No programa de hoje vamos entender como funciona o parto humanizado. E conhecer como vivem os jovens que moram em uma ocupação habitacional em Campinas. O meu sonho é poder estar deixando alguma coisa para minha filha, é eu poder ver ela formada, poder ver ela mulher. Fique com a gente e acompanhe a rotina de mulheres que suam a camisa por reconhecimento no esporte campineiro. E ainda, em tempos de intolerância, confira o curta-metragem que mostra pessoas que mantêm uma relação de respeito e carinho, mesmo pensando diferente. Eu sou Thaís Helena Bento. E eu sou Isabela Cardoso. Fique com a gente. Maio é conhecido como o mês das mães e, aproveitando a comemoração, vamos começar o programa de hoje falando sobre o parto humanizado. Muita gente acha que esse tipo de parto só é feito em casa, mas não é bem assim, como mostra a repórter Heloíse Meirelles. Seja em casa, em hospitais ou em clínicas especializadas, o chamado parto humanizado começa a ser preparado já no início da gestação. O parto, com o tempo, acabou perdendo a característica de ser um processo natural para a mulher. E é exatamente para resgatar a naturalidade que esse tipo de parto leva em conta os desejos da gestante. A gente não faz aquela linha de montagem. Então, por exemplo, ela entra no hospital, não necessariamente ela vai receber ocitocina, a gente não vai romper bolsa sem necessidade. Então, se o trabalho de parto está transcorrendo bem, você deixa ele evoluir naturalmente com o mínimo de intervenção possível. É o caso do programa Parto Adequado, da Organização Mundial de Saúde, aderido pela Maternidade de Campinas. Uma modalidade de parto que preserva a saúde e segurança da mãe, da parturiente e do nenê, tá? Então, tem as melhores práticas de assistência clínica a esse binômio, né, para garantir o sucesso de saúde para os dois no momento do nascimento. Esta gestante, grávida de 7 meses, já prepara o nascimento da filha que vai se chamar Letícia e tem o acompanhamento de uma obstetrícia. E além de participar de workshops, está à procura de uma doula para fazer o acompanhamento físico e emocional. Se precisar ser cesárea, tudo bem, não tem problema. Quero entrar em trabalho de parto, quero tentar todas as alternativas aos procedimentos, né, mais invasivos, quero alguma coisa mais natural mesmo. Mas caso seja preciso, o casal já está selecionando também uma equipe médica para acompanhar o parto. Então a gente decidiu o que é mais natural para a mãe, para o bebê. A gente quer o mínimo de intervenção, interferência possível, que a criança nasça da maneira mais natural possível. Esse auxílio de profissionais especializados traz o autoconhecimento que a mãe adquire em relação ao corpo e por meio do qual ela encontra a protagonização de um dos momentos mais especiais da própria vida, a geração do filho. Para Marcela, esse autoconhecimento veio quando ela entendeu que a dor do nascimento da Lívia significava a primeira vitória das duas. Em que seu corpo entre em trabalho de parto e o seu corpo vai liberar a ocitocina, que é conhecida como o hormônio do amor, né? E esse hormônio é o único do mundo que faz com que nós, mães, com que a gente sinta a dor do parto não relacionada ao sofrimento, mas sim uma dor que é necessária para trazer seu filho ao mundo, sabe? Não existe coisa mais maravilhosa que isso. Mãe, eu amo você, viu? Você veio muito, desculpa todo tempo. Mudando de assunto, você já deve ter ouvido falar em ocupações habitacionais, mas você já se perguntou qual é a realidade enfrentada pelos jovens que moram nesses espaços? A ocupação Nelson Mandela completa 1 ano de existência no último dia 21 de abril. Confira o que pensam e desejam os jovens que moram nesses locais, na reportagem de Larissa Mello. Primeiro, eles ocuparam um terreno no Jardim Capivari. Com a reintegração de posse, vieram para este terreno no Jardim Aeroporto. São 180 famílias e em quase todas elas, crianças e jovens aprendem desde cedo a conquistar o próprio espaço. Flávia Emily é uma dessas jovens. A comerciária de 25 anos mora há 2 anos na ocupação. Depois de perder o emprego, ela e a filha de 10 anos se mudaram para o Mandela. Enquanto eu trabalhava, estava bom, estava tranquilo, estava dando para pagar. Aí eu perdi o serviço e não tinha mais como estar dando continuidade, né, ao aluguel. A vida na ocupação não é fácil. Flávia leva 2 horas para chegar ao trabalho todos os dias.
Ela mora em uma casa modesta e, como todos os outros moradores, tem recursos como água e energia elétrica ruins. Apesar de todas as dificuldades, ela relata que é gratificante lutar pela moradia própria e tentar deixar algo de material para a filha. Eu sempre gostei assim de trabalhos sociais, mesmo quando eu não conhecia ainda a ocupação, mas sempre quando eu ficava sabendo que tinha alguma coisa parecida com essa, eu gostava muito de ajudar onde tinha criança envolvida, né? Eu fiquei sabendo que estava tendo a ocupação e eu achei interessante, que seria um motivo de eu lutar, não só pela minha moradia, mas por outras pessoas também que estariam lá e pela minha filha. Para muitos moradores, como o eletricista de 32 anos, Rafael Roberto Nicolau, morar na ocupação não foi apenas uma alternativa para sair do aluguel. O jovem, recém-divorciado, viu no Mandela um lugar para recomeçar um novo capítulo. Hoje, após 5 meses na ocupação, conta que a mudança, no entanto, não foi tão fácil. Você sair de uma casa, de um lugar já urbanizado, que já tem as coisas mais perto que você precisa para suas necessidades, e vir morar no Mandela, foi meio assim, difícil, entre aspas, para mim se adaptar, né? Por causa que tem dificuldade com banheiro, entendeu? Para tomar banho, mas hoje sou muito feliz em morar no Mandela. Rafael é um dos moradores mais recentes do Mandela. Ele relata que, apesar de não ter passado por nenhuma situação constrangedora até o momento, sabe que muitos vizinhos já sofreram com preconceito. Devido às pessoas achar, porque é uma comunidade, uma ocupação, achar que não tem pessoas de bem, achar que tem só ladrão, drogado, só gente que não presta, você entendeu? Eu particularmente nunca passei por isso, mas muitos moradores aqui eu já escutei relato em questão disso. Caroline Ferreira tem 17 anos. Após a mudança de endereço da ocupação e o nascimento do filho Miguel, ela precisou abandonar o colégio. Na época, cursava o 3º ano do ensino médio. Caroline conta que desde que se tornou uma ocupante, coisas simples como fazer a matrícula no colégio ou ser atendida no centro de saúde se tornaram mais complicadas. E as pessoas fazem você se sentir inferior. Sempre é uma questão tipo de endereço. Mas acho que elas falam mais assim porque a gente mora em ocupação. Porque elas acham que a gente é diferente. Elas acham que a nossa forma de viver é diferente. Mas não é. A gente precisa de saúde, a gente precisa de estudo, a gente precisa de mercado de trabalho. A gente precisa igual eles. Além das lutas individuais, a comunidade Mandela carrega uma carga bem coletiva. Com a ajuda de voluntários, os moradores se organizam e participam todas as semanas de atividades que vão desde a conscientização de direitos até a cursos de primeiros socorros. A organização como comunidade reaviva o sentimento de carinho e respeito mútuo. No momento algum eu pensei em desistir, mesmo passando por tudo isso, porque eu acho que a comunidade em si, ela acaba sendo uma família para quem não tem. Quando a gente se encontra, a gente bate um papo, tem jogo lá no campo, a gente sobe para assistir. Você entendeu? De vez em quando assa uma carne, reúne os mais próximos assim, que quer participar e fazemos festa. Aqui no Mandela, cerca de 70% da população é composta por jovens e crianças. O principal sonho desses jovens é a moradia própria, mas esse não é o único. Hoje o meu sonho é poder estar deixando alguma coisa para minha filha, é eu poder ver ela formada, poder ver ela mulher, sabe? Bem, só o meu sonho hoje seria esse. Conquistar algo para mim, né? Morar, construir uma outra família e assim, e aperfeiçoar dentro da minha profissão, fazer mais curso, penso também em fazer uma faculdade de engenheiro elétrico, você entendeu? É o que eu sonho para mim, e ser feliz, né? Com fé em Deus eu vou conquistar minha casa, vou fazer minha faculdade, vou terminar meus estudos, vou realizar o sonho que um dia meu filho quiser e a gente vai conquistar, entendeu? Porque a gente é jovem, mas não é o fim, pra gente é só o começo. E para ele é só o começo, mais ainda, né? Falando em jovens, vamos abordar agora um assunto bem popular para pessoas nessa faixa etária. É verdade, Thaís. No Conectados de hoje, você vai ficar por dentro das novidades do Uber, Deezer e atualizações no cenário nacional de games. E de quebra, confira a entrevista com um dos fundadores de uma nova cooperativa de investimentos. Você é usuário de serviços de transporte via aplicativo? Saiba que já pode usar o Uber sem ter o aplicativo instalado no celular, seja através de um computador, dispositivo mobile ou qualquer outro que tenha acesso a um navegador. Através do Uber.com, basta clicar no botão Peça um Uber e aguardar a corrida. Um dos benefícios nessa melhoria é de economia de espaço e memória no celular.
Vale lembrar que é preciso estar cadastrado no Uber para usar essa nova função. Outra novidade, a Deezer, uma empresa francesa de música via streaming, semelhante ao Spotify, vai lançar uma função de playlist colaborativa, a Deezer Party. Imagine se você vai dar uma festa e quer que os convidados escolham as músicas que vão tocar em apenas um clique. Legal, não é? Vale lembrar que ainda não há uma data exata para que o Deezer libere essa nova função aos seus usuários. E uma empresa brasileira de games investiu em tecnologia para criar um jogo de ação com visual de ficção científica. A Massive Works Studio, desenvolvedora de Dolmen, iniciou uma campanha para arrecadar $90 mil para o jogo. Por enquanto, foram arrecadados pouco mais de $26 mil, que serão investidos com melhorias em gráficos, mecanismos e modo multiplayer. Quem quiser apoiar o desenvolvimento desse game brasileiro, pode acessar o Kickstarter, uma plataforma de crowdfunding em que diversos usuários colaboram ao doar pequenas ou grandes quantias. E por falar em crowdfunding, você já pensou ser um colaborador, mas ter participação nos lucros do que investiu? Eu vou conversar agora com o cofundador da Crowd Capital, Felipe Fontes. Acabei de chegar aqui no estúdio e o Felipe já está me esperando. Olá, Felipe. Seja bem-vindo ao estúdio do Espelho Urbano. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Que bom. Conta um pouco pra gente qual é a diferença do Crowd Capital e do crowdfunding. O crowdfunding, na verdade, é uma antecipação de venda de um produto que vai ser lançado, um show. É como se fosse uma vaquinha de uma intenção onde as pessoas podem participar para viabilizar aquilo vir a existir. Já o Crowd Capital, ele segue um conceito que a gente chama de Social Equity Crowdfunding, que é um processo contínuo de desenvolvimento de novos negócios, onde toda a base de participantes, ou seja, os cooperados, porque a estrutura como uma cooperativa, são donos daqueles negócios. Assim, os negócios que apresentam risco podem dar certo, alguns não vão dar, porém o risco está pulverizado. Isso democratiza e dá acesso ao empreendedorismo, à inovação, e as pessoas hoje que gostariam de estar empreendendo começam a ter acesso a recursos e às oportunidades de negócio, e assim conseguir fazer seus sonhos se tornarem realidade. E por que você decidiu investir nesse segmento? É um investimento, mas um investimento de tempo. É isso que é interessante no Crowd Capital. Ele é uma cooperativa, então se você vier fazer parte, ou qualquer pessoa, tem os mesmos direitos que eu, que sou um dos fundadores, porque esse é o conceito da cooperativa. É a participação coletiva com o objetivo final, que é o desenvolvimento de novos negócios. Em quanto tempo, em média, o investido e o investidor têm retorno nesse método? A gente espera ter um resultado mais rápido do que os negócios convencionais. Por quê? Vamos dizer que você vai abrir um negócio. Quando você abre uma padaria, quando você abre a porta dela, quantos clientes você tem? 0. As pessoas precisam começar a entrar. Agora imagina você lançando um negócio onde 100 mil pessoas te ajudaram a fazer aquele negócio. Todas elas são potenciais clientes e vão consumir. A chance de sobrevivência de uma empresa que hoje no Brasil é menos de 10%, nesse método aumenta muito. E as empresas se tornam mais competitivas. Então a chance delas darem lucro é maior e a taxa de retorno tende a ser maior que o investimento do mercado, mesmo de risco. É isso que a gente quer validar nesse método de inovação. Bom, eu conversei aqui com o Felipe Fontes, cofundador da Crowd Capital. Muito obrigada, Felipe, pela entrevista. Obrigado, você é um prazer. O Espelho Urbano faz uma pausa por aqui, mas volta já já. No próximo bloco, conheça o time de futebol feminino da Ponte Preta. É rapidinho, não saia daí. Desde 1972, a Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas está de portas abertas para a comunidade. Com equipamentos de última geração, realiza exames e terapias de reabilitação da fala. Se necessário, oferece aparelhos auditivos. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Estamos de volta com o Espelho Urbano. E vida de universitário não é fácil. Tem que conciliar os estudos, muitas vezes o trabalho e, no caso de algumas pessoas, o esporte. É verdade, né, Isa? Acompanhem o esforço que alunas atletas da PUC Campinas fazem para dar conta de tudo isso. Elas treinam de madrugada. A reportagem é de Carlos Furlan.
A realidade de muitos jovens hoje em dia é conseguir levar a rotina de estudos, estágio e trabalho. Porém, eles ainda têm disposição e tempo para praticar esportes. É estressante, mas assim, é uma coisa muito gostosa de fazer, é muito prazeroso. Gosto muito de estar em tudo. E por isso que eu não consegui me adaptar à minha rotina para eu não sair de nada e continuar fazendo tudo que eu gosto. A Bruna estuda publicidade e propaganda de manhã, faz estágio em uma agência de propaganda à tarde e toda quarta-feira à noite treina vôlei pela Comunica, que é atlética de comunicação. De vez em quando a gente chega muito cansado, né? Toda quarta-feira eu vou trabalhar, eu já saio pensando, nossa, tem vôlei. Esse cansaço tem uma explicação. Os treinos vão das 11 até depois da meia-noite no período pós-aula. Único horário possível para que todos os alunos de diferentes turnos treinem juntos. Para mim vale muito a pena, porque eu amo treinar, eu amo as minhas amigas que você faz, sabe? Faculdade, para mim não tem como separar a faculdade de treino. Eu chego muito cansada, na real eu chego 1h em casa, ainda tenho que tomar banho, tenho que arrumar as coisas. A treinadora do time feminino de vôlei comenta o que faz para motivar as meninas a virem treinar tão tarde e a expectativa para o Juca, os Jogos de Comunicação e Arte. É um horário que, sim, ruim, apesar de ser bom porque todo mundo pode vir, é ruim porque todo mundo está exausto, cansado, mas a gente tem que tentar arrumar algum motivo, alguma coisa para poder motivar elas. Aí eu acho que é assim, é o amor que elas têm por elas mesmo, pelo time, além do esporte e pela atlética em si. Assim como a Bruna, que encontra disposição para os treinos da Comunica, aqui no treino da Luísa não é diferente. Toda essa disposição é uma forma dela se desestressar da rotina do dia a dia e também se divertir um pouquinho. A Luísa treina handebol para a Liga das Engenharias e para a Liga das Atléticas da PUC. Estuda engenharia elétrica noturno e estagia em uma empresa de tecnologia para agronegócios de manhã. É bem complicado porque eu saio de manhã de casa, então tenho que carregar marmita, as coisas da faculdade, coisa pessoal, mais roupa, tênis, etc. Mas aí a hora que a gente chega no treino vale muito a pena, porque você está com outras pessoas que gostam da mesma coisa que você, que querem evoluir, que querem ser melhor naquele esporte, então eu acho que isso é muito importante. E a treinadora do time de handebol feminino da LAP e outras atletas também falam sobre a disposição para treinar durante a noite. Eles vêm bem animados, alguns dias desanimados quando tem prova. Eles têm prova, semana de prova, tem alguma responsabilidade maior na faculdade. Eu acho que eles aproveitariam esse tempo estudando, então eles vêm meio obrigados. Mas quando não é semana de provas, vem super animado, o treino flui super bem, vem bastante gente. É uma coisa que eu faço há 15 anos, então para mim acaba sendo prazeroso fazer essa rotina louca, entendeu? E não são só as meninas da PUC que andam suando a camisa. O time de futebol feminino da Prefeitura de Valinhos, que existe desde 2012, ganhou uma nova parceria. A Ponte Preta está dando uma oportunidade para que a equipe cresça no mercado da bola. A repórter Natália Santana conta tudo pra gente. O time masculino da Ponte Preta todo mundo conhece, mas quase ninguém ainda ouviu falar no time feminino da Macaca. Não conheço, só o masculino. Não conheço. Nunca ouviu falar? Nunca tinha ouvido falar. Sim, conheço, mas só pelo Facebook, pelas publicações da Ponte Preta. Eu nunca vi um jogo, mas sim conheço. Não acompanha? Não acompanho. Apesar de muitas pessoas não conhecerem, o time feminino da Ponte Preta existe desde o ano passado. O clube firmou uma parceria com a Prefeitura de Valinhos e, a partir de então, as meninas recebem uniformes, atendimento médico e ajuda de custos para seguir com os trabalhos, já que não são consideradas profissionais. A treinadora Ana, que está no comando do time há 6 anos, faz as jogadoras suarem a camisa a semana toda. Dentro desse trabalho, nós desenvolvemos algumas manobras, né, que chamamos de manobras defensivas e ofensivas, que seria como se fossem jogadas ensaiadas, né? E isso acaba fazendo diferença na hora do jogo. O Thiago é o fisioterapeuta da equipe e faz parte do departamento médico oferecido pela Ponte Preta. A forte rotina de treinos pode causar dores musculares ou até mesmo alguma lesão. A gente sempre usa tudo aquilo que está embasado na literatura para poder usar com o atleta, tá bom? Então, são aparelhos e técnicas que a fisioterapia, que a gente tem na fisioterapia para poder usar com ela, sempre
o mais seguro possível e, de novo, respeitando sempre a fisiologia de cada lesão e de cada patologia para a gente não atropelar e não fazer com que elas corram risco de se lesionar de novo. A parceria que a Ponte Preta faz com os patrocinadores reflete no melhor desempenho da equipe feminina dentro de campo. E é a partir do investimento e da estrutura que elas têm a oportunidade de participar dos campeonatos profissionais. E a ideia é que o time continue sempre crescendo ao longo do tempo. O futebol feminino, eu posso dizer que é entre as modalidades fora o futebol masculino, vamos chamar assim, é a que tem mais perspectiva de crescimento e visibilidade a curtíssimo prazo. Então, existe uma movimentação dos patrocinadores nossa para que a gente consiga dar para elas, né, para o time, mais recursos para elas poderem crescer mais. No ano passado, o time feminino de futebol da Ponte Preta fez uma boa campanha no Campeonato Paulista. Elas chegaram até a semifinal e terminaram a competição em 4º lugar. A Caroline é uma das atacantes do time e ela conta que está com grandes expectativas para os campeonatos desse ano. Começamos o campeonato meio, todo mundo, o que a Ponte vai apresentar. E tá todo mundo com uma expectativa muito grande aqui em treino, todo mundo bem focado, querendo muito. Eu acho que é só a gente chegar dentro de campo e fazer o que está proposto para nós. A treinadora Ana também está empenhada em preparar as atletas para as competições, mas o desejo maior é que a Ponte Preta profissionalize o elenco. Na minha visão, o que falta é exatamente essa profissionalização. Por quê? Porque a atleta sairia do clube como no masculino. O clube teria uma parcela, né? Um rendimento, e aí automaticamente teria investimento. E relembrando, o time de futebol feminino da Ponte Preta está disputando o campeonato estadual e brasileiro. Confira a tabela de jogos no site da Federação Paulista e da Confederação Brasileira de Futebol. E agora, as dicas culturais. A repórter Mariana Massarão foi até o Sesc conferir o que está rolando por Campinas. As dicas culturais começam aqui no Sesc Campinas, onde está acontecendo o Circuito Indie Festival de Filmes Independentes. As exibições acontecem todas as terças-feiras, às 19h30 e vão até dia 29 de maio. No último dia, será exibido o filme americano Cidade dos Sonhos, que conta a história do encontro entre a amnésica Rita e a aspirante atriz Barbie Beth. Elas partem em uma jornada para descobrir o passado de Rita. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados no Sesc com 2 horas de antecedência. A programação completa você encontra no site do Sesc Campinas. Você conhece o Festival Pint of Science? É perfeito para quem gosta de cerveja e ciência. O evento tem como objetivo tirar as discussões sobre ciência do ambiente acadêmico. Esse ano vai acontecer dia 14, 15 e 16 de maio, simultaneamente em 6 bares de Campinas e em 3 regiões diferentes, em Barão Geraldo, no centro da cidade e no Cambuí. Em cada dia e local do evento serão discutidos temas diversos. Para mais informações, acesse o site do evento. Você conhece os Barbichas? É um trio de comediantes formado por Anderson Bisotti, Daniel Nascimento e Elidio Sano. Eles vêm em maio para Campinas com o espetáculo Em Breves, no Teatro do Shopping Guatemi. Isso é grave, doutor? O espetáculo é formado por sketches escritos e encenados pelos três e terá 2 sessões em maio, nos dias 19 e 20. Os ingressos custam R$ 70 a inteira e a meia R$ 35. E estão disponíveis no site, ingresso rápido. Japão, que... No TRT da 15ª região está acontecendo a exposição História do Trabalho. A exposição conta com registros fotográficos, obras de artistas e painéis reproduzindo cada parte da história do trabalho no Brasil, desde a escravidão à modernidade, como os processos que eram escritos com a máquina de escrever. A amostra está aberta para visitação do meio-dia às 6 horas, de segunda a sexta-feira, e é gratuita. Você é fã de super-heróis? Então já anota na agenda que 17 de maio estreia o filme Deadpool 2, que dá sequência à história do mercenário Tagarela interpretado por Ryan Reynolds. God, I wish I finished college. As dicas culturais ficam por aqui. Até a próxima edição. Yeah, why would they? Stop it too. No próximo bloco, você vai conferir um curta-metragem sobre intolerância. O Espelho Urbano vai para mais um intervalo. Voltamos já.
todo recém-nascido deve fazer o teste da orelhinha para avaliar a função auditiva. Na Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas, ele pode ser feito gratuitamente. Mais informações pelo telefone 3343-6843. E agora, no último bloco, vamos falar sobre um assunto que infelizmente está em evidência, né, Thaís? É verdade, né, Isa? A intolerância sempre existiu entre as pessoas com opiniões divergentes, mas hoje ela parece cada vez mais visível. E isso prejudica as nossas relações e faz com que o ódio esteja cada vez mais forte. Mas afinal, será que é possível convivermos com pessoas com opiniões diferentes da nossa? Vamos conferir? Freud vai dizer que a intolerância é o retorno do ódio. Então, atualmente, a gente tem visto muitas manifestações intolerantes, né? Onde há um ataque, né? As pessoas conduzem, digamos assim, a sua raiva e projetam a sua raiva no outro. E é sempre um outro que precisa ser eliminado. Descobrimos que a gente era muito diferente na época das eleições para presidente. Aí a Patrícia começou a colocar no Facebook, postar umas coisas sobre o PT, sobre o Lula, e aí oi, como né? Assim? Como assim, né? Aí eu falei, Paty, você é petista? Ela, eu sou adepta, sim, a algumas coisas. Não, eu não falei isso. Nunca, jamais eu falaria que eu sou petista, jamais. Nós somos de tradições diferentes. Não é talvez correto dizer tradições diferentes, porque eu tenho a raiz africana como o Moacir tem. Mas a expressão desta raiz e dessa tradição, o Moacir vive com intensidade e beleza no mundo do candomblé e eu vivo, na minha simplicidade, no mundo do catolicismo. A gente precisa exercitar a escuta. Quando a gente diz de escutar o outro, não é garantido que a gente vai compreender o outro. Escutar não é sinônimo de entender. Escutar é uma espécie de abertura para o outro. É que as pessoas, de um modo geral, elas querem provar o seu ponto a todo custo, né? Então, a Luciana pensa diferente de mim em tudo. E se eu for ficar tentando provar para ela que o meu jeito é o melhor, eu acho que o meu jeito é melhor, aí pronto, aí a gente vai ter relação e a gente vai viver em uma bolha e conviver com pessoas que só pensam como a gente, né? Então, a gente tem que aprender, todo mundo, né? A gente tem que aprender a falar, não, ok, ele pensa diferente de mim e tudo bem, eu posso seguir, posso ser amigo dele e seguir numa boa. Se você não entende e não compreende, você não pode falar. Porque o brasileiro tem aquela mania. Tudo igual. Já sei o que é. Nem sabe como é que é. Como é que você pode falar de um prato de comida que você nunca experimentou? Você imagina. Mas se as pessoas, antes de falar de qualquer religião, participassem, é uma coisa maravilhosa. Porque nenhuma pratica ódio. Nós praticamos amor. Então, mais do que tolerar o outro, eu acho que a gente poderia tentar se interessar pelo outro. Porque o tolerar, às vezes, me soa como uma obrigação. Quando você se interessa pelo outro, você se abre, o seu ouvido muda, né? E aí você quer saber por que ele pensa assim e não de outro jeito, como que ele chegou nessa conclusão e não em outra. Da minha parte não foi fácil. Porque eu vi, assim, certas postagens da Patrícia. Ela achava que era provocação. Exato, achava que era provocação. E eu falava, não é possível. Eu tenho que fazer essa menina mudar de opinião. Mas como que uma menina dessa forma pensa desse jeito? Não é possível. E aquela questão da tolerância. Eu falei assim, não, mas eu tenho que respeitar ela
porque é a opinião dela. Eu também parei de postar, porque eu via dessa forma que, mesmo que não fosse uma provocação, elas, né, de modo geral, as outras pessoas do condomínio que pensam diferente... 99% era... Achavam que era uma provocação, então eu percebi que ali não era ambiente para isso. Então, se eu tivesse que fazer alguma postagem lulista ou alguma postagem, sei lá, de AT ou alguma coisa do tipo, eu fazia no meu perfil do meu Facebook e deixava o WhatsApp para... Assim, elas continuam postando, elas postam lá. O contrário do amor não é o ódio, não. O contrário do amor que gera o ódio é o medo. Então, quando as pessoas têm medo, elas olham o outro como uma ameaça. E aí, para se defender, você destrói ou imagina o pior do outro. A gente vive em uma sociedade que produz intolerância, isso fica mais complexo e aí fica mais difícil da gente tentar resolver. E aí quando a gente acha que tá difícil, o que a gente faz? Esquece. Deixa pra lá. Acho que as pessoas que têm uma mente aberta, quando me vêm junto com o Moacir, ou o Moacir junto comigo, eles ficam muito alegres. As pessoas que têm a mente fechada ficam com medo, porque aí vê uma mistura, vê um sincretismo, vê coisas que talvez sejam pesadas. E a reação é de ter medo. Acho que quem tem um coração disposto a amar, vai sempre fazer festa quando as diferenças se juntam. Sempre vai fazer festa. Entre nós, e nunca vai haver nem hoje, e nem amanhã, a intolerância. Vai haver amor. Isso é fatal. Gosto da Patrícia, amo ela, respeito a Patrícia, tenho um carinho e admiração muito grande por ela. Trato muitas vezes ela, às vezes eu falo, Patrícia, me desculpa da forma que eu falei com você, mas eu preciso falar dessa forma com você porque eu ainda brinco com ela, eu tenho idade para ser sua mãe, então você me respeite. Então, aí assim vai a nossa amizade e ela me respeita muito mesmo, né, Paty? Ai, amiga querida, que Deus pôs na minha vida por algum motivo. E em meio a tanto discurso de ódio, ver pessoas com esse tipo de pensamento nos dá esperança, né, Isa? É verdade, Thaís. E com essa mensagem a gente encerra o Espelho Urbano. Confira as próximas edições. Até mais!